Seja muito bem-vindo a mais um episódio do E-Commerce Podcast, um episódio cheiroso que até de casa tu vai conseguir sentir o cheiro, porque hoje a gente está com o Matheus, da The Gregs, dono da maior loja online de perfumaria de nicho do Brasil. E o E-Commerce Podcast é um oferecimento de Mentoria Ames e Postals. A Mentoria Ames é a melhor solução para poder acelerar o resultado do teu e-commerce. Clica aqui no link da descrição para poder ter acesso a uma consultoria 100% gratuita, onde meu time vai te fazer algumas perguntas, fazer um diagnóstico completamente gratuito e te passar já alguns bons insights para tu conseguir começar a aplicar hoje mesmo dentro do teu negócio e amanhã já estar aumentando o teu resultado. Além disso, esse podcast também é uma realização do Grupo Postals. O Grupo Postals é um dos maiores grupos de moda e varejo online do Brasil. E ele é referência em eficiência dentro da logística e agora tu pode contar com essa mesma logística dentro do teu e-commerce através do Fulfillment da Postals. Basicamente, tu deixa o teu produto aqui no CD deles em Blumenau e a responsabilidade de expedição, de logística, de entrega é completamente deles. Tu só se preocupa com a parte boa, que é vender. E esse podcast também tem patrocínio de Frete Barato, onde cada entrega conta uma história. Conte com as melhores transportadoras do Brasil dentro do seu e-commerce, com a melhor tabela, a melhor eficiência e o melhor controle. Patrocínio também de Panorama Sistemas, tudo em um único lugar. A Panorama Sistemas é a plataforma de e-commerce mais completa do Brasil. Teu dia a dia nunca mais vai ser o mesmo depois de implementar a Panorama dentro do seu dia a dia. Clica aqui no link da descrição e agende uma demonstração gratuita. W3 Pagamentos, a tua aprovação dentro do mercado digital e como plataforma de pagamentos nunca mais vai ser a mesma a partir do momento que tu implementar a W3 dentro do dia a dia do teu negócio. Nós garantimos mais de 99% de aprovação para 80% dos nossos clientes. Clica aqui no link abaixo e agende uma reunião com o nosso time. E por fim, W3 Tráfego Pago. Tu trabalha muito, tu constrói produto, tu vira a noite acordado e aí chega na hora e tu deposita todo esse resultado dentro de uma agência sem experiência e sem entendimento na prática e vivência do que efetivamente é o tráfego pago voltado para e-commerce. Aqui dentro da W3 Tráfego Pago, nós já faturamos mais de 100 milhões para os nossos clientes e entendemos o dia a dia do e-commerce. E agora eu estou aqui com ele, a estrela aqui desse nosso episódio, Matheus, da The Gregs. Matheus, seja muito bem-vindo ao E-Commerce Podcast. Muito boa tarde a todos vocês que estão escutando. Como o Léo falou, espero que todos vocês consigam entender mais sobre a perfumaria e vamos falar um pouquinho também sobre o que é a autoperfumaria, mas vamos do princípio, né? Meu nome é Matheus, eu tenho 20 anos. Hoje a gente tem um dos maiores e-commerce, se não o maior da autoperfumaria do Brasil. E, cara, o meu amor pela perfumaria começou muito cedo. A gente estava conversando nos bastidores e o Léo me perguntou, eu falei, não, deixa eu comentar aqui na frente das câmeras. Cara, o amor da nossa perfumaria, pela perfumaria começou muito cedo. Então eu sempre fui um cara que gostou de perfume, sempre tive interesse no mundo da perfumaria, até porque a gente sabe que, pô, se tu quer fazer negócio, o cheiro também é um ponto muito importante. Às vezes a gente vai fazer negócio com pessoas que estão, cara, tu desacredita da pessoa só pelo cheiro. Então a perfumaria sempre foi importante na minha vida, sempre gostei de andar bem vestido e por aí vai. Só que a ideia da The Gregs realmente ela começou depois que a gente perdeu o nosso filho, em 2023, Gregory, tanto que hoje o nome da nossa empresa é Gregs Parfums, The Gregs Exclusive. Então, tudo isso veio depois que a gente perdeu o nosso filho em um acidente em 2023, e a gente utilizou o perfume como uma forma de conseguir lembrar, de conseguir sentir o Gregory conosco. Tanto que até hoje a gente tem um frasquinho do Gregory em casa, guardado, um perfume chamado Luna, não era nada a ver com perfumaria de nicho, que eu já vou explicar para vocês o que é, mas ficou guardado com a gente e vai ficar pro resto da vida. Porque a gente entendeu que a perfumaria é lembrança, tanto para mim, quanto para você, quanto para os rapazes da produção, todo mundo lembra da pessoa pelo cheiro. Tanto que o contato que a gente tem na vida é pelo cheiro da nossa mãe. Então, tu vê que o perfume, o cheiro, ele está na nossa vida desde muito cedo. Então, o Gregory ele é um pilar muito forte para a gente. Então, o nosso maior propósito com a The Gregs é espalhar a lembrança, espalhar boas memórias. Nosso foco é abrir marca própria para trazer momentos com o Gregory e por aí vai. E a gente começou o e-commerce em 2024, no começo de 2024. O Gregory faleceu em novembro de 2023. No início ali de janeiro, fevereiro, a gente começou o nosso primeiro trabalho. Foi muito difícil, cara, porque é um mercado complicado. A perfumaria de nicho, para eu te explicar um pouco mais. Me A perfumaria de nicho, ela é o quê?
Você hoje, por exemplo, usa um relógio da Casio. É um relógio bom, mas existem relógios melhores para públicos maiores. A perfumaria de nicho é isso. A perfumaria de nicho é exclusividade. São eventos, são perfumes de maior qualidade. E o principal ponto, a perfumaria de nicho é diferente de, por exemplo, perfumes muito bons, como Sauvage, como Blue Chanel, que são perfumes mais conhecidos, Carolina Herrera e por aí vai. Essas marcas, elas são conhecidas no mercado por vários produtos, roupas, tênis, vestidos, maquiagem. Então elas não têm um foco estrito no perfume. Então isso faz o quê? Com que a matéria-prima não seja mais alta. Então a gente volta agora para aquele caso que eu falei do Cássio, do relógio Cássio. Você não está pagando, ou não, vamos lá, um relógio da Tommy, que é o mais conhecidinho pela galera, Tommy Hilfiger, enfim, Lacoste. Você não está pagando pelo relógio, você está pagando pela marca. Então, um relógio que tem um custo barato, não usa as melhores peças, não utiliza do melhor da da alta relojoaria. E aí a gente fala a mesma coisa da perfumaria. Marcas como, por exemplo, Serjoff. É um nome difícil, são nomes complicados. É uma marca que eu sou apaixonado, tenho tatuado na minha pele, cara. Eu sou apaixonado por essa marca, pela história, por tudo que ela traz. E posso te dizer que, assim, são empresas que trabalham com o melhor que existe de matéria-prima, os melhores óleos, muito diferente do que muita gente acha. Ah, o perfume não tem álcool. Todos os perfumes têm álcool. Exceção de alguns que estão vindo agora com moléculas que você entra em contato com a pele e transforma em perfume. Mas a maioria dos perfumes, 99%, tem álcool, porém um álcool de altíssima qualidade. Então, toda a história, o storytelling vende muito dentro da alta perfumaria. Então, tudo isso faz parte da alta perfumaria. É um público nichado. Hoje, meu cliente, ele é o cara que gasta 10, 15, 20, 30 mil reais em um pedido de perfume. Tem clientes que gastam 10 mil reais em um perfume. Então, é um público nichado. São empresários, advogados, donos de e-commerce, tem bastante. Então, a gente trabalha bastante com esse tipo de público. Então, o principal ponto hoje para a nossa empresa, cara, o crescimento devido a todo o nosso trabalho, o nosso empenho, é o atendimento. Hoje, o maior diferencial da Degregs é esse. A gente tem atendimento 24 horas, cara. Vamos dar um exemplo prático, né? Pô, às vezes você tá meia-noite vendo um produto na internet, você compra, beleza, ninguém fala contigo. Você deixa, às vezes, de comprar 2, 3 produtos a mais porque ninguém te atendeu. Hoje a nossa equipe atende. Porque o meu público, ele quer atendimento bom. Ele quer se sentir prestigiado. A gente gosta. Eu gosto disso. Você não gosta? Vocês atendem até de noite? Até de noite. Por exemplo, o seu público hoje. Você hoje, vamos lá, o Léo hoje. Não gostaria de ter um atendimento, cara, consultivo, o cara que te explicasse, que te ensinasse, falasse sobre o produto. Não é muito mais fácil de comprar? Com certeza, ainda mais tratando de um produto com um Um ticket ticket alto, né? muito mais alto do que o normal. Então, uma coisa, por exemplo, é dentro de um e-commerce de moda infantil, com um ticket médio de 150, 200 reais, onde o atendimento ele já é extremamente importante, mas ainda assim a venda ela não é tão consultiva quanto uma venda Exato. de um E perfume. até porque a pessoa, ela compra roupa porque ela precisa da roupa. O perfume não. Não é porque ela precisa. Você pode não usar perfume, mas não usar roupa é crime. Não é verdade? Tu Sim, soltar uma criança pelada na rua é crime. sim. O perfume é diferente. Tu está utilizando ele como algo para você se sentir bem, a sua autoestima, negócios e por aí vai. Então é um público que precisa de mais, algo mais consultivo, né? É até a questão de exclusividade que a perfumaria de nicho te traz. A principal diferença entre o mercado mainstream e o mercado Uhum. de nicho é basicamente essa questão de exclusividade. Com certeza, exclusividade total. Inclusive, está vindo um Não é, projeto não é nem uma gigantesco. questão muito do próprio cheiro em si. É Essa muito também, como eu comentei, né? A gente tem, por exemplo, uma casa chamada Grit, uma casa veneziana, Grit, G-R-I-T-T-I. Depois vocês pesquisam, vocês vão ficar de cara com a história. É absurda. Eles plantam, colhem, extraem e fazem os próprios perfumes. Imagina o custo que não é para fazer isso. A gente está falando lá da Europa, onde terrenos valem milhares e milhares e milhares de dinheiros. Então, a gente está falando de um custo muito alto, um produto de high ticket, né? Então, a caixa, a embalagem, a história, tudo isso está dentro do contexto. Mas se não tiver um bom atendimento, não vende. O atendimento é essencial. Essencial. Independente se é Instagram, se é WhatsApp, ligação, a gente vende bastante por ligação. Às vezes o cara está em casa tranquilo, ele quer te ligar. Beleza, é o jeito do cara, vamos atender. A minha equipe está preparada para isso. Ela está preparada para entender como é o meu público. Tanto que é um ponto muito difícil dentro da Degregs é contratar pessoas. Porque a pessoa tem que se portar de uma forma diferente. Ela tem que saber falar.
entende? Nada contra gírias, eu também falo gírias, mas não com clientes, né? A gente tá falando de high ticket, cara, eu tenho clientes que têm mais de 2 milhões de reais em perfume, entende? Então o cara já tá em outro patamar, ele quer ser bem tratado. Você entra numa Louis Vuitton da vida, você é muito bem tratado. Essa é a experiência que a The Gregs traz. Independente se é com a marca própria que a gente está em projeto ou se é com a marca que nós representamos no Brasil, a gente sempre vai ter um tratamento de primeira. E é o que eu prezo todos os dias. Levanto todos os dias e boto isso para minha equipe. Sem atendimento não tem The Gregs. A The Gregs se consolidou no mercado por conta disso. Atendimento, exclusividade, e é isso. Isso é a The Gregs. Perfeito. Vocês entraram, então, dentro do mercado em 2023. 2024. Em Comecei em 2024. 2024. O Gregory faleceu em novembro, dia 23 de novembro. E, inclusive, o aniversário dele foi agora, dia 6 de dezembro. E em fevereiro de 2024 a gente entrou no mercado. Fevereiro de 2024. E quando vocês entraram no ano passado dentro do mercado, para eu conseguir entender um pouco mais quanto a essa questão, como é que estava o mercado de perfumaria de nicho dentro do Brasil? Já era um mercado consolidado dentro do e-commerce? Como funciona esse mercado? Onde que as pessoas geralmente costumam comprar perfumes de nicho? Só para eu conseguir entender um pouco Vamos mais. lá. A gente começou não diretamente com perfumaria de nicho. A gente começou vendendo tanto nichos como designers. Designers são esses perfumes que eu comentei para vocês, Carolina Herrera, Chuan Chu, essas marcas. Só que a gente ficou por pouquíssimos meses. A gente ficou uns 3 meses vendendo esse tipo de produto até a gente entender qual que era o nosso público e como a gente queria crescer no mercado, com exclusividade. Então ali a gente entrou na perfumaria de nicho depois de uns 3 meses de loja, que a gente realmente foi entender. Inclusive um caso muito legal, cara, foi no primeiro dia que a gente começou a rodar o nosso site. Nosso primeiro cliente foi o Chai Suede. No primeiro dia, O ator da o ator, Globo? o Chai Suede, no primeiro dia do site rodando, a gente teve uma compra de 8 mil reais do Chai Suede. Foi uma loucura, assim, a gente entendeu que o nosso público era outro. Porque desde os primeiros dias eu já comecei a produzir conteúdo de alto valor, nada... Eu gosto do conteúdo elegante, eu gosto da excelência em tudo que a gente faz. Então, foi algo que falou, não, realmente o que a gente vai fazer é isso aqui, vamos focar no nicho e designer até a gente se estabelecer? Não fizemos. A gente foi até uma parte e falou, não, a gente baixou faturamento absurdo, assim, porque a massa da perfumaria, né, a gente fala que o atendimento em massa é os perfumes designers, porque hoje no Brasil quase todo mundo tem condição de comprar um Chon Chu ou Parcel, enfim, tem condição de comprar esse tipo de perfume. Já a perfumaria de nicho é diferente, né? A gente está falando de 10 vezes o valor de um perfume, né? Perfume de 2, 3, 4, 5, 30, 100 mil reais. E se é uma coisa tão exclusiva, como que é o processo de seleção de uma marca nova que vai entrar na The Gregs? Então, hoje a Como gente que seleciona isso? Hoje a gente trabalha com uma curadoria. Eu faço toda a curadoria dos perfumes que vão entrar na The Tu mesmo Gregs. que faz. Eu faço curadoria. Então hoje a gente trabalha com os fracionados, que é algo muito legal, porque a gente não trabalha com... Eu já vou entrar nesse mérito, mas só para você entender. Hoje a gente trabalha com os fracionados, que são 1, 3, 5 e 8 ml dentro de um frasquinho. Até esqueci de trazer aqui para a gente apresentar. Mas esses fracionados, a gente não trabalha como 90% das lojas, que é diminua o seu custo, compre o fracionado. Ou... em vez de comprar um frasco, compra um fracionado. Não, esse não é o meu posicionamento na internet. Se você quer experimentar antes de comprar, tá aqui. O meu cliente, ele não compra o decante para ficar no decante, ele compra o decante para ir pro frasco. Mas a possibilidade que eu entrego desse cara conhecer perfume de Dubai, de Oman, da Itália, da Europa, da Austrália, pagando pouco para experimentar e depois comprar o frasco, é um posicionamento legal, entendeu? E é aí que entra a curadoria. Hoje a gente tem mais de 200 perfumes só para decante, tá? Cada vez crescendo mais, já passou, já deve estar mais de 300 perfumes com certeza. E todos esses perfumes passam por uma curadoria minha, tá? Eu tenho minha coleção particular também de perfumaria, então eu faço o quê? Cara, me agradou, tá no site. Não me agrada, não entra. Pronto. É a minha curadoria que importa. E o meu público consome aquilo que eu gosto. Senão, não, Senão ele não precisa fazer parte do... entendeu? A Gregs é exclusividade. Então, quando eu falo de curadoria, todos os perfumes que vão para decante trabalham uma curadoria, né? Então, cara, eu pego o perfume, várias vezes eu demonstro isso no Instagram, mostro o pessoal como que eu faço essa curadoria. Cara, eu boto vários perfumes em cima da mesa, eu começo a sentir as notas, descrever sobre o perfume, qual que é meu sentimento. Cara, se não cola, beleza, não vou colocar. Entende? Então essa é a exclusividade da autoperfumaria. Diversos lojistas no Brasil trabalham dessa forma. E está corretíssimo. A gente está vendendo algo que é bom. E eu não vou mentir para o meu cliente e falar, isso aqui é bom e não é. Eu falo,
é bom, eu gostei, tô te vendendo. Se eu não gostar, não vou te vender, eu não vou fazer esforço para te vender. Então, hoje, a gente trabalha dessa forma. As marcas que daí a gente traz de perfumes lacrados, a gente trabalha com mais marcas. Perfumes que às vezes eu não tenho um decante, não é porque eu não gosto, é porque às vezes não tem saída também, né? Tem alguns perfumes que o cara só vai comprar pelo frasco, alguns que vai sair pelo decante, mas cada vez a gente está crescendo mais a quantidade de decantes para ter essa experiência de... Pessoal, a gente tem mais de 700 perfumes no portfólio, então é bastante coisa. A gente está chegando lá, já está passando dos 300, então daqui a pouco a gente está cheio. Então, porque basicamente o que o teu cliente hoje ele faz, ele chega, ele vai lá, ele faz um primeiro pedido de 10 decantes, depois ele identifica quais desses perfumes ele realmente se identificou e gostou, e ele Corretíssimo. volta e ele compra o frasco Exatamente. depois. Tem clientes, por exemplo, que compram 4, 5 mil reais em decantes, experimentam os perfumes, fazem a própria curadoria. Isso inclusive, a gente tem um grupo que tem os maiores colecionadores do Brasil nesse grupo. E ali a gente troca de ideias, enfim, é um grupo bem seleto, bem privado. Pouquíssimas pessoas, temos 80 pessoas lá dentro. Só que o PIB daquele grupo em quesito perfumes é absurdo, é absurdo. Colecionadores com 1, 2, 3 milhões de perfume. Então ali a gente se ajuda também, né? Vai falar, pô, gostei de tal perfume, vocês conseguem me dizer um pouco mais sobre? Mas assim, o decante é a porta de entrada principal. O cara pode conhecer como você. A gente deu um decante para você de presente, cara. Tu conheceu o perfume, não te deu vontade de ter um frasco? Total. Eu realmente nunca nem tinha ouvido falar da expressão perfume de nicho. E É 90, sei lá, para não vou dizer consumidor de 90%, Natura, de não vou Boticário, dizer 90% da população, mas grande parte da massa populacional do mundo não sabe o que é perfumaria de nicho. total, 100%. É que é um público muito nichado, cara, não adianta. 100%. Sempre que eu vou te citar até como exemplo para algumas pessoas do crescimento que tu teve aqui junto com a gente, aí eu vou falar, que tem uma loja de perfumaria de nicho, eu já consigo ver na cara. Sim, Perfume de nicho, como assim? E de fato, depois do primeiro decante, do segundo, do terceiro que veio recentemente experimentando cada vez um novo, você consegue tem entender o me, que é autoperfumaria, né? tem me surpreendido completamente. Tanto que esses dias eu fui passar por um momento extremamente especial, conheci um Sim. cara De alto muito nível, alto patamar performance. extremamente alto e antes eu, Matheus, qual perfume que eu vou usar? Porque eu consegui entender o quanto isso de fato tem importância Exato, na hora exato. de... Tanto que hoje, falando disso, é um gancho muito importante que você falou. Muitos empresários estão começando a falar da autoperfumaria. A gente tem diversos. Eu vou citar aí o Antônio da Silva, que tem o Grupo Sugar. Claro. É um cara que está falando direto de perfumaria. Às vezes, quando eu troco uma ideia com ele, e assim, cara, a perfumaria ela conecta muito. E ela te conecta com alto padrão. Porque o cara que paga 5 mil reais num perfume não é o cara que ganha 5 mil reais por mês. E sabe que eu sempre achava isso uma bobagem completa. E desde relógio a perfume, relógio até 2, 3 anos atrás, eu achava uma bobagem completa alguém pagar mais de R$ 1.000 em um relógio. É que E você hoje eu entende. tenho É um aqui no pulso que vale como o carro. Como o múltiplas vezes carro. mais do É. que isso. Então, E assim, é que você tu entendeu. vai entendendo realmente Você entendeu? a diferença. Eu até tava falando com o Almério, que tem um podcast também em Blumenau, em Florianópolis. Cara, a gente falou, o perfume, o relógio, ele é muito importante na hora dos negócios. Claro, não é tudo. Se tu não tiver isso aqui, também não vale de nada. Claro. Tu tem que ter a cabeça, tu tem que ter o network, tu tem que saber o que tu tá fazendo. Senão o relógio, o perfume não vale de nada, né? Mas assim, é muito importante, cara. É a tua marca registrada. Sabe, o perfume, ele hoje, eu conheço muitos empresários, advogados, enfim, principalmente empresários, né? Que hoje o que mais dá liberdade no mundo para as pessoas é empreender. Né? É uma liberdade que poucas pessoas conseguem ter. O teu perfil de consumidor High ticket, majoritariamente é empresário. majoritariamente. Empresário, advogado que é empresário, médico que tem clínica, não é, cara, eu não atendo CLT. Desculpa falar dessa forma, mas eu não atendo, o meu público, esse público não tem condição ainda de possuir. Pode ser que um dia consiga, mas não tem esse público, não tem esse, ainda não consegue. Mas os decantes estão aí para isso também. O cara pode experimentar, né? Ele tem um desejo. Eu atendo diversos, tenho clientes que, né, não conseguem comprar um frasco. Eu falo assim, cara, experimenta um decante então. Se a tua vontade mesmo é comprar, experimenta um decante. As pessoas às vezes falam, vou comprar um falsificado com cheiro parecido. Cara, não faz isso. Eu falo para não fazer porque tu está movimentando um mercado que não é legal, né? A perfumaria de nicho investe milhares e milhares e milhares de dinheiros em euro, dólar, enfim, libras. E o cheiro no final não vai ser o mesmo. Não Quando vai vai ser o chegar no mesmo. local, a Mas mesmo pessoa não vai nem assim, reconhecer. mas mesmo assim, não, às vezes até reconhece, mas tu entende que tu tá comprando, tá contribuindo com um mercado que não é ilegal, mas é imoral.
né? No meu ponto de vista, é um mercado imoral. Não tô falando que é errado você vender, você fazer. Não, cada um entende onde bate a água, né? Mas assim, eu sempre falo, cara, quer experimentar? Compra um decantezinho de 1 ml, tu vai pagar R$ 60, mas tu experimenta aquilo que tu realmente quer experimentar. Né? O decante serve para isso também. O cara quer experimentar, ele quer sentir o cheiro de verdade daquele perfume que diversos influenciadores e empresários estão falando na internet, experimenta. Ou até para um momento especial, que nem você foi, né, com um cara de alta performance. Esse cara também usa perfumes, né, de R$ 8.000. Então o cara entende o valor da alta perfumaria, da alta relojoaria e por aí vai. Então é um público nichado. Agora vocês estão conseguindo entender um pouco mais do que a gente está falando. Não é só pelo dinheiro, é pelo nicho, pela exclusividade de você chegar num lugar e ninguém tem o mesmo cheiro. Ninguém tem, cara. Tu não consegue sentir. Pode ser que tenha um cheiro parecido com os contratipos, enfim, mas não é a mesma coisa. E o sentimento de você possuir também é muito bom. Você fala, pô, eu tenho um perfume aqui que ninguém tem. E todo lugar que eu vou as pessoas elogiam. Cara, o sentimento de autoestima que isso te dá. Eu sempre comento de os 3 As. Autoconfiança, autoestima e... Autoconfiança, autoestima e autoridade. Pronto. São os 3 As mais importantes da vida de um homem. Principalmente do homem. Ter autoconfiança é tudo. Autoestima é tudo. E autoridade é importante na vida. Então, a perfumaria de nicho, ela consegue te trazer isso. Né? Ela consegue te dar esse ar diferenciado de exclusividade. Legal. Passamos pelo produto, passamos por esse teu início dentro do mundo de perfumaria, processo de seleção de produto, mas estamos com o produto. Vamos voltar lá para trás quando começou a marca. Como é que foi esse começo realmente da The Gregs dentro do online? Cara, Foi tu que começou, tu que criou o site, tu que começou a fazer o marketing? quando a gente começou, obviamente a gente não consegue contratar as melhores pessoas, a gente não tem os melhores contatos, a gente não... eu não venho do mundo do e-commerce. Né? A gente já trabalhava online com alguns produtos, empresas, enfim, mas não dentro de e-commerce. Que as pessoas acham que o e-commerce é muito bonitinho, ela só vê o site, mas não entende o por trás. Ela não vê aquela teia de aranha cheia de pontos cruciais que se você mexer uma peça errada, cai o barco inteiro. Então as pessoas não entendem esse ponto. Mas foi muito puxado. A gente criou o site sozinho, eu criei o site sozinho. Cadastrei 700 produtos, na época foram até mais, porque eram os produtos designers e por aí vai. Cara, tinha uma infinidade de produtos. Cara, vou dizer que assim, foram uns 2 meses para finalizar esse projeto. Assim, foi algo bem complicado. Para finalizar a criação para finalizar a criação do site. Que é a criação do site. Que mais hoje fácil de tudo, né? que hoje tu pega agências, a W3, se eu acredito, ela tem uma extensão que faz sites hoje. Se eu pudesse, eu teria feito com a W3, que a gente já vai chegar lá também. Mas assim, se eu pudesse, eu teria feito com eles, porque eu sei que eles mandam pra caramba. Inclusive, sou cliente deles e eles ajustaram o meu site do jeito que precisava. E com certeza isso faz parte, né? Mas enfim. E, cara, quando começou tudo isso, foi um mercado que eu não imaginava o tamanho. Eu não tinha noção. Hoje tem players no mercado, não só do nicho, mas do mercado da perfumaria online, com e-commerce, que faturam 10 milhões por mês com uma empresa. Então, assim, é um mercado grande, é um mercado em expansão, em movimentação. Hoje Já existe, então, uma já existe, mas já, de nicho no de Brasil nicho não, por aí. de nicho não, de nicho não. De perfumaria... Perfumaria árabe, contratipo, designer, que faturam mais de 10 milhões com uma empresa. Né? Esse grupo em específico tem 6 empresas. Entendi. Desde perfumes próprios, mas sim, faturam mais de 10 milhões com uma empresa. Então é um mercado que... Existia um mercado pré-formado. Sim. Mas eu não fazia ideia. Né? Eu não fazia ideia que o negócio era tão grande. Né? Mas a perfumaria de nicho, ela sempre foi mais velada. Existem outros lojistas que vendem? Com certeza. Né? Existe a disputa de mercado? Eu não participo. Tem lojistas que vendem perfumes por R$ 1.000. O perfume que eu vendo a 3, impossível. Eu falo assim, eu não tenho margem para isso. Eu não consigo. Às vezes eu consigo nem entender como faz, mas assim, eu com importação própria, radar próprio, não consigo fazer esse tipo de coisas. Mas o mercado está aí, cada um trabalha com a margem que tem, né? E cada um sobrevive. E cada um sobrevive o tempo que quiser, exatamente. Às vezes o cara está 5 anos no mercado com essa margem, mas quanto tempo a mais você aguenta, né? Então, assim, o mercado tem para muitos, mas a perfumaria de nicho são poucos que aguentam. É um mercado difícil, é um mercado custoso. Então, no início, eu já entendia sobre gerenciamento de tráfego, eu já sabia trabalhar com isso, mas é um mercado difícil. Né? O custo de aquisição de um cliente que vai gastar R$ 5.000 no perfume é altíssimo. Então você tem que ter força, você tem que saber aguentar aquele momento de pressão que você vê o dinheiro indo e não vem um cliente, cara. Isso acontece muito. Que nem eu falei, o Chai Suede comprou com a gente no primeiro dia. Mas quantos meses tu acha que eu demorei para fazer de novo uma venda de 8.000, cara, lá no início? Meses.
meses. Aquilo ali foi um acaso. Foi algo fora do comum, do mercado. Mas quantas vezes você acha que isso acontece de novo? Tem que ter investimento, você tem que ter equipe, você tem que ter processo para isso acontecer diariamente. O atendimento, tudo isso tem que acontecer diariamente para chegar lá. E 2024, como que foi para vocês? Cara, 2024 foi uma fase bem complicada, não era o meu principal projeto. Hoje a The Gregs é meu projeto principal. A gente tem outras empresas, mas o foco principal é na The De Gregs. boa parte do teu dia é dedicado. Grande parte. Grande parte do meu dia é dedicado 100% a The Gregs. Deleguei muitas outras coisas, mas assim, a The Gregs é uma paixão, a The Gregs eu faço por amor, então tô ali o máximo de tempo por dia que eu puder estar ali, eu tô. Mas 2024 foi um pouco complicado, a gente tinha alguns outros projetos, então eu não conseguia dar aquele foco 100%, era por não conseguir realmente dar um foco 100%, mesmo querendo muito, mesmo podendo dar tudo que eu podia nas circunstâncias. Então foi um ano de muita experiência, muito gasto, muito investimento, muito tempo investido, muitos conhecimentos, muita troca. Ali que eu entendi o tamanho do mercado. Eu achava que naquela época eu faturava, sei lá, 20 mil reais por mês, achava que era para perfumaria, né? Falando, nossa, mas meu... E aí depois que eu fui entendendo que, cara, isso ali não é... Hoje, cara, 20 mil é uma venda de um perfume. De um cliente é 20 mil reais. Então, assim, hoje a gente trabalha de uma forma que, se a gente não tivesse passado pelaquela onda pesada de 2024, que foi assim, ó, a gente teve que investir muito dinheiro para conseguir aprender, né? A gente não teve um mentor naquela fase, a gente não teve ninguém do mundo da perfumaria para ajudar. Tentei vários contatos com pessoas grandes, falou, pô, vamos trocar um negócio, eu te pago, cara, eu tô aqui, eu quero entender o que acontece. Ninguém tem portas abertas para ensinar. Esse é o maior diferencial de quem cresce. Quem ensina, cresce mais. As pessoas não conseguem entender esse ponto, né, na vida, né? Mas quanto mais tu ensina, mais tu aprende. E eu disposto a aprender, é difícil. É um mercado extremamente competitivo. Tem pessoas gananciosas, tem pessoas muito boas que eu conheci também no mercado. Somos concorrentes e não inimigos, né? Perfeito. Mas, assim, é um mercado muito difícil, cara. É um mercado que muitas empresas prostituem o mercado, tanto do nicho quanto do designer, né, dos perfumes de alto valor e dos perfumes de ticket um pouco mais baixo. Então é complicado. E nesse período foi injeção de capital próprio, até fazer o negócio realmente começar a andar. Capital próprio. A empresa, cara, ela passou 8 meses dando um prejuízo de mais de 10 mil. Prejuízo. Tirando que o prejuízo somado foi mais de 10 mil todos os meses, durante meses. Então, assim, tirando aquilo que a gente não bota na ponta do lápis para não se endoidar, né? Mas, assim, foi um gasto muito alto. Fiz uma conta rápida aqui de cabeça antes, quando tu falou que tu começou já com uma cartela de 700 perfumes e a injeção de capital próprio realmente foi muito grande. E esse é um ponto muito importante também. Porque dentro do e-commerce, todo mundo acha que é só comprar mercadoria, vender e colocar lucro no bolso. Compra mercadoria, vende e coloca lucro no bolso. Elas se iludem muito, né? Bom seria se o caminho ele fosse tão simples quanto isso. Mas tem uma jornada muito grande aqui no meio e a questão financeira é um dos pontos principais que pode derrubar absolutamente qualquer negócio. Com certeza. Desde a questão de precificação e tu não entender como formar essa precificação, mas principalmente a nível de fluxo de caixa. Porque quando tu tá num processo de crescimento, quando hoje tu tá faturando 20 mil reais e tu mira faturar 50 no período de 3 meses, tu vai ter que fazer a compra desse capital antecipadamente. Tu não vai, no mês que tu faturar 50 mil reais, investir 50 mil reais em estoque. E outra, dentro do e-commerce, se tu quer vender 50 mil reais no mês, é 50 mil de estoque que tu precisa ter? É muito mais do que isso. Porque tem grade, tem variação, tem quebra, certo. Não adianta tu comprar só de um produto, não adianta tu comprar menos do... Não, cara, tu tem que ter uma projeção. E é difícil chegar nessa projeção. Mas algo muito importante que você falou agora, um ponto extremamente importante é a precificação. Né? Hoje, muitos... Não vou dizer clientes, são leads. Que chegam até a gente e falam, nossa, como o teu produto é caro. Em tal loja eu pagaria tanto. Eu falo, beleza, compra com eles. A loja, a empresa, isso é para você que está querendo iniciar um e-commerce e acha que é só Ctrl+C, Ctrl+V na empresa do colega, na empresa do teu concorrente. Tu vê o preço do cara e fala, eu vou fazer igual. Você está à beira da falência. Quando você faz isso, a falência está mais perto do que se você torrasse todo o dinheiro. Porque você não sabe o custo do cara, você não sabe se ele sabe precificar realmente. Tudo isso é muito importante. Né? Tem gente que fala assim, eu compro o produto por 100 e ganho 100% de margem, porque eu vendo a 200. Meu irmão, energia, aluguel, luz, tudo que é coisa. Tem o produto, tem o marketing, tem o funcionário, tem a água, tem a comida, tudo. Você vai ver a tua margem tá menos 100 no final das contas.
Então, isso é um ponto que as pessoas não entendem. E no mercado do e-commerce é muito, muito mais pesado do que qualquer outro mercado. É diferente de uma indústria, é diferente de um restaurante, é extremamente diferente, porque tu mexe com volatilidade. Então, Exatamente. eu aprendi com um cara muito inteligente, que está de frente comigo, o VQDM. Essa frase, para mim, assim, eu dou risada todo dia que eu lembro disso. O VQDM, para quem não sabe, é algo... Vai que dá. Não, mas é algo muito importante, é o vai que dá merda. Você tem que estar preparado, cara. Você tem que estar preparado para isso. Né? Você tem que colocar isso na tua margem. Ah, eu tenho... Meu custo fixo é 10%. Coloca Cara, joga 12. 12, bota 13 de custo fixo. Não trabalhe com margem apertada. Senão você vai quebrar antes do tempo. Né? É uma coisa que o Léo sempre fala. Hoje eu participo da mentoria com o Léo e ele sempre fala, cara, se tu pretende crescer, já analisa até quanto você vai pagar de imposto e coloca no teu produto. Ah, tu vai pagar de imposto 11%, 10%. Não fique botando na precificação de 3%, 4%. Não, cara, já joga 10%. Daí tu vai ver se tu pode ou não trabalhar com esse produto também. E quando tu Então, chegou aqui dentro da mentoria, a gente reviu essa não, tava tudo precificação embananado. inteira. Tava tudo embananado. Eu só tinha prejuízo. Depois que eu falei, nossa, botei uma mão na consciência, falei, cara, tantos pontos que eu vindo de outros mercados nunca entendia. Né, eu vindo do mercado da tecnologia, de vender software, não entendia como é que funcionava isso dentro do e-commerce. Então, quando eu entendi por isso que eu falo, é uma teia de aranha, cara. É vários pontos que se ligam um ao outro, que às vezes tu fura um ponto, velho, você tá quebrado. Não adianta você ter público bom, produto bom, se tu não tem precificação correta. Tu não cresce, tu não tem dinheiro para injetar em marketing, porque marketing cara, tu precisa ter isso dentro da tua empresa. Se tu não tem marketing, tu vai quebrar. Então, ter isso dentro da tua precificação é muito importante, né? Precisa ter o teu custo de marketing mapeado, o teu custo fixo, o teu custo financeiro, custo tributário, absolutamente todos os Tudo. custos precisam estar englobados, e esse conceito do VQDM, que é o vai que dá merda, é uma coisa que eu adotei faz muito tempo. Se o custo fixo é 10, sobe para 12. Se o teu Uhum. imposto hoje é 6, mas tu projeta faturar mais, daqui a pouco Uhum. teu imposto vai subir para 10, 12, já coloca 12 dentro da tua precificação para tu não precisar mexer depois. Então deixa tudo isso extremamente redondo. E quando tu chegou pra cá, algumas vezes, nesses últimos meses, tu vinha e falava, Léo, mas o fulano tá vendendo a X valor e eu não Uhum. consigo. E eu sempre falo, cara, aguenta porque ele não vai aguentar. Aguenta vendendo nesse preço porque ele não vai aguentar. Isso é no teu mercado, isso é em absolutamente todo mercado. Um ponto muito importante de a gente falar, né, que você falou da precificação em cima do produto, é essa comparação, né? Tu querer comparar com o cara que está vendendo muito mais baixo. E uma coisa que mudou muito, que a gente começou a vender muito mais, foi quando eu aumentei o preço. Eu tinha medo de aumentar o preço do meu produto e não consegui vender. E aí eu trabalhava com uma margem, cara, baixíssima, prejuízo muitas vezes. Tu- o- Porque eu tinha medo de precificar. E aí, quando eu comecei essa precificação, que eu falei, não, realmente, eu tenho que vender nesse preço, senão não vai me dar lucro. E eu preciso de lucro, não trabalhamos por caridade, né? A gente trabalha por lucro, para reinvestir, para crescer. E aí eu comecei a olhar para isso e falei, caraca, a gente quintuplicou, sextuplicou, cresceu a empresa em 1000 vezes depois que eu entendi esse ponto. Né? E aí a gente começou a agregar valor à empresa, não só preço. A gente agregou atendimento, a gente que já tinha, mas cada vez mais voltado ao cliente. Então, tudo isso que o Léo comenta, o Léo fala, até no próprio Instagram dele, vira e mexe, ele faz vídeos sobre esses pontos, é muito importante, cara. Isso já é um 90%, 80% da tua empresa está aqui. Precificação é o principal. Se tu não tem uma boa Da questão precificação, tu não faz financeira. nada, né, cara, da questão financeira. Porque empresa não é ONG. Eu tenho um amigo que virou um consultor comercial nosso até recentemente, abraço Enzo, que eu fui pedir desconto na negociação com ele. E a resposta foi muito direta. Léo, sabe que eu tenho um sonho? Tenho um sonho de um dia abrir uma ONG. Porque, cara, o empresário que não a nossa empresa ela nunca pode virar uma ONG. Se a Uhum. gente não tem lucro no final da linha, a empresa não sobrevive. E essa questão de comparação que tu colocou, a gente sempre se compara com aquele que está vendendo mais, mas às vezes a gente não para olhar por que esse cara está vendendo mais. O que é que está levando ele a justamente Uhum. vender muito mais e trazer um volume de vendas muito A maior do gente que estava eu. até conversando antes sobre margem de lucro. Às vezes o cara fatura 2 milhões, mas o lucro é 2%. E aí vai colocar 40 mil no bolso, enquanto alguém que está vendendo 200 mil com 20% de margem está colocando exatamente os mesmos 40 mil. O Exatamente. Só que que o que custo vale do mais a cara é pena? muito O mais alto. Tudo, exatamente. que que vale mais a pena? Vender 200 mil com o mesmo lucro. É menos esforço, é menos Menos equipe, funcionário, é menos menos incômodo. risco. Eu Exatamente. acho que esse ponto do risco talvez é o mais importante. Uhum. E aí, daqui a pouco aqui te faltou dinheiro nessa operação de 2 milhões e tu vai precisar colocar um empréstimo para dentro.
Ao custo. E aí esse Isso. empréstimo ele vai te custar 2% ao mês. Se tu tiver realmente uma operação muito saudável, uma negociação com um banco extremamente boa para tu conseguir esse Uhum. 2% ao mês. E agora? E a tua margem de 2% que tu tinha? Acabou. E aí a empresa fecha. Vai ser comida quase que toda Uhum. pela metade. Então esse ponto de precificação é muito importante. Então hoje tu vende mais do que boa parte dos teus concorrentes Sim. e tu cresceu depois de aumentar o preço dos teus produtos. Por incrível que pareça. E como que tu consegue hoje? Eu sempre digo que o mercado digital de e-commerce, ele passou por 3 grandes moedas. Lá atrás a moeda era o preço. Depois a moeda virou logística. Entrega rápida, entrega no mesmo dia. Agora a moeda é confiança. TikTok Shop é a maior prova disso. Por que que a pessoa compra lá dentro? A pessoa compra por indicação de uma outra pessoa. Uhum. E como que tu consegue transmitir confiança ao ponto de uma pessoa comprar 8 mil reais em perfumes contigo, 5 mil reais, um frasco de 3 mil reais? Como que tu consegue transmitir confiança a esse ponto e fazer com que, mesmo depois de ter crescido o valor dos teus produtos, hoje ser um dos mais caros do mercado, continuar crescendo? A gente trabalha com alguns pontos quando a gente fala disso, desse crescimento saudável até com os clientes. Cara, o principal hoje, o nosso cliente, de todos os clientes, de todos os mercados do e-commerce, ele está mais inteligente. Então ele é um cara que pesquisa, ele é um cara que entende, ele é um cara que ele vai atrás, principalmente quando a gente está falando de um ticket alto, que é o cara que ele fica receoso. Muitos clientes vêm até a gente e falam, cara, já tomei golpe em tal lugar. Isso acontece diariamente, Léo. É diariamente, tá? Só para vocês terem noção hoje, a nossa empresa, ela atende mais de 10 mil clientes, a gente não tem nem 6 reclamações no Reclame Aqui. Quantas vendas já foram feitas? Mais de 10 mil vendas. Mais de 10 mil vendas e 6 6 reclamações. reclamações no Reclame Aqui. Esse é o ponto mais crucial que existe. Atendimento, Léo. Atendimento. No meu público é atendimento. É o cara, como eu te falei, se ele ligar pra gente 6 horas da noite, 7 horas, a gente vai atender esse cara. A gente tem um público muito inteligente. O mercado está inteligente. Então a gente precisa entender o que esse público quer. E o meu público, ele precisa dessa confiança. Como é que a gente passa confiança num bom atendimento? Provando que somos reais. A gente tem um espaço grande onde hoje é The Gregs, daqui a pouco a gente vai crescer mais ainda, a gente está com uns projetos de expansão para receber clientes e fazer algo obviamente exclusivo, hora marcada, enfim. Isso que traz para o meu cliente a confiança. Traz para o meu cliente a confiança de ver que pessoas grandes do mercado seguem a loja. Bons influenciadores, bons empresários, políticos, porque a gente gera essa confiança. Todos os dias a gente mostra nos stories pedido sendo embalado, pedido sendo enviado. Isso é muito importante. O nosso público ele precisa ver isso. Da mesma forma que eu não compro uma loja se ela não tiver um destaque de feedback. Eu entro na loja, às vezes não tem um destaquezinho de feedback, não tem um... Cara, quem compra isso aqui? O cliente hoje ele não se ilude mais por comentário em postagem. Qualquer um pode ir lá e comentar. Eu posso abrir 50 Instagrams diferentes e comentar essa loja de confiança. Isso não vende mais hoje em dia. O público ele está inteligente. Né? Então, assim, a gente hoje trabalha com feedback diário, todos os dias. Praticamente todos os envios que a gente faz, a gente recebe mensagem positiva. E o que tu faz com essa mensagem? Posta nos stories. A gente traz isso em formato de vídeo. A gente coloca isso, a gente expõe isso para os clientes. Porque é muito mais fácil você comprar em uma loja onde tem outras pessoas comprando e dizendo que é uma loja de confiança. Então esse é o principal, Léo. Atendimento e mostrar que tem pessoas comprando na sua loja e estão felizes comprando na sua loja. Tanto que hoje a gente tem o nosso Reclame Aqui exposto no Instagram. A gente deixa lá nos destaques, está o link do nosso Reclame Aqui. Quantas lojas fazem isso no Brasil hoje? Pouquíssimas. A Ami Kids eu sei que tem. O primeiro destaque da Ami Kids já é o Reclame Aqui. Por quê? Porque não tem com o que se sujar. E se tem problema, entre em contato com a gente no WhatsApp, a gente resolve na hora. Ah, é óbvio que acontece problema. Às vezes chega uma caixa quebrada, acontece. O mercado tá aí. A gente toma essa dor do cliente, cara. Às vezes o produto chega, eu fico triste de chegar daquela forma, porque não é experiência. Hoje, para mim, enviar um perfume é caríssimo. Eu tenho uma embalagem bonita, eu tenho proteção, porque a gente está falando de perfumes caríssimos. A gente tem, cara, os decantes vão dentro de uma caixa especial. É tudo muito caro. E chegar para o meu cliente de uma forma quebrado, vazado, já aconteceu. Isso vai acontecer mais vezes, mas a gente resolve. Às vezes o cliente comprou um decante. Eu tomo prejuízo em várias vendas pequenas. Às vezes o cara comprou um decante de R$ 50, o decante chegou quebrado. Eu reenvio pro cara.
Eu reenvio, eu não dou estorno. Eu falo assim, não, você quer o perfume? Então tá bom. Mando o perfume, não cobro nada, não cobro nem o frete do cara. Só que o cara vai, na semana que vem, ele vai lá e compra 10 decantes. Compra o frasco. Mesma coisa que aconteceu com uma cliente, não vou falar nomes, ela comprou um decante de R$ 60, cara. Uma senhora lá do Pará. Queridíssima. Comprou um decante de R$ 60. Chegou, umas 2 semanas depois, ela entrou em contato com o nosso comercial, ela comprou R$ 15 mil em perfume. Ela é colecionadora ao extremo, assim, ela tem quase todas as linhas dos perfumes. Comprou R$ 15 mil em perfume, porque ela teve um bom atendimento. Ela teve um atendimento consultivo que passou confiança. A procedência. Hoje a gente trabalha com importação própria. A gente tem um radar de importação. O radar de importação é onde a gente... É um desembaraço e por aí vai. Não vamos se adentrar nesse ponto, mas assim, ó, a gente consegue transmitir para o nosso cliente a confiança. E a gente está no mercado para isso. Eu boto a minha cara. Eu tô lá, a minha cara tá pra tapa. Tu acha que eu não tomo tapa? Esses dias mesmo, o cliente falando 1 milhão de besteiras, eu falei, cara, tu tá caluniando sobre a nossa empresa. Apagou o comentário de tudo. Aqui não é brincadeira. A gente não tá aqui para brincar no mercado. Então a gente não tem reclamação. E, cara, nós não deixamos isso acontecer. A gente trabalha com excelência. Desde o começo eu falo, excelência ganha tudo. Você trabalha com excelência, com amor, com vontade, e atende bem os teus clientes, trata eles com carinho, você não vai ter problema. O cliente vai estar contigo pro resto da vida. Hoje a nossa recorrência é altíssima. Eu vim aqui, vindo para Blumenau, conversando com a nossa gerente, a gente tá meio a meio. 50% das 50% é vendas recorrência, feitas. 50% é clientes novos. Tem dias que tem mais recorrência do que cliente novo. Porque o nosso cliente, ele entende o que a gente trabalha. Ele entende o esforço que a gente tem para atender ele da melhor forma. Nossa equipe às vezes fica doida. A gente estava numa confraternização sexta-feira, a gente pegou uma lancha com os funcionários pela Black Friday, enfim, a gente pegou uma lancha, foi junto com os funcionários, isso também é um ponto muito importante, Bateu essa meta da valorização, Black Friday. batemos meta da Black Friday. Sexta-feira, todo mundo na lancha, o comercial estava atendendo na lancha, mas estava atendendo, mandando mensagem, mandando foto, daí pedia para quem estava lá no estoque, manda foto para mim de tal perfume, tá. Porque o público, ele precisa disso. Obviamente, o meu funcionário ele é recompensado por isso, nosso colaborador é recompensado. Quantas empresas levam os colaboradores para andar de lancha, leva para cima, faz churrasco? Cara, essa convivência faz com que o nosso colaborador também queira vender mais, queira trabalhar com mais vontade e atender com mais vontade. E tudo isso a gente usa para geração de conteúdo. A gravação na lancha, o nosso público gosta desse tipo de conteúdo. Então a gente está aqui para isso. Esse é o maior diferencial. Tudo isso que eu falei, cara, tu tem que ter na tua empresa. E hoje, se eu abrir o perfil da The Gregs dentro do Instagram, eu vou ver que o teu rosto, o rosto de outras pessoas, aparecem muito mais do que os produtos. Com certeza. Então, porque a maioria das marcas hoje, se tu abre o Instagram, é um catálogo. Basicamente só foto de produto, foto de Sim. produto, foto de produto. Se eu entro no de vocês, não. Por que essa decisão? Quando ela nasceu e qual foi o impacto disso no resultado de realmente começar a colocar cada vez mais a Eu cara? sou um cliente que gosta de produtos de alto valor. Eu gosto, cara, eu admito, eu gosto de bons perfumes, boas roupas, bons relógios, bons tênis, carros. E quando a gente fala de, principalmente, produtos de high ticket, mas isso dá para usar para produto low ticket facilmente, o que conecta com as pessoas não é produto. As pessoas se conectam com pessoas. Então, se você tiver boas pessoas que consigam se comunicar, você vende qualquer coisa. Pessoas não compram um produto, elas compram indicação. Então, hoje o mercado está cheio de influenciadores que às vezes não entendem muito do que estão falando, mas estão vendendo muito, porque eles são bons comunicadores. Para mim, cara, isso não muda nada. Isso vai ter em qualquer mercado, como tem no teu, como tem no mercado de skate, como tem no mercado de surf, sei lá. Sempre vão ter essas pessoas. Mas o que a gente entende com isso, tira de valor. Pessoas se comunicam com outras, pessoas vendem. Então, é muito importante, além de gerar muita confiança, porque eu não tenho um perfume aqui na mão, tiro foto e posto. Cara, isso não vende, acabou, isso não é mais igual era há 10 anos atrás, que era um LX da vida, a internet, você postava, opa, quero isso aqui. Não é mais assim. Hoje o nosso custo para ter uma equipe de marketing que se exponha todos os dias é altíssimo, cara. As pessoas acham que qualquer um quer ir gravar todo dia. Todo dia está gravando conteúdo, todo dia está criando conteúdo, é fácil. Não é. O custo disso é altíssimo, mas isso é muito importante para a E empresa. qual que é o teu objetivo? Porque eu sei que tu é uma pessoa muito intencional em cada coisa Sim, que tu faz. tudo que eu faço. Qual que é o teu objetivo hoje com o Instagram? Porque eu vejo marcas de 200 mil seguidores que faturam muito menos do que tu fatura hoje, com 28 mil seguidores, pelo que eu ouvi. 26 mil seguidores, só que E é uma rede extremamente engajada. é exatamente esse o ponto que eu queria entender. Hoje o conteúdo que vocês produzem, dá para ver nitidamente que ele não é um conteúdo voltado em chegar na grande massa, em Não. aumentar o número de seguidores. Qual que é o teu objetivo e como que tu usa o Instagram hoje? Hoje a gente tem ali uma linha private, vamos dizer assim, é um grupo privado.
Tanto que o meu público não é aquele público que fica engajando com qualquer publicação. Ele tem clientes meus que compram milhares de reais, mas não curte um post, não comenta, porque não é o tipo desse meu público, nem é o que eu quero. Eu não procuro ter 1 milhão de curtidas. A gente procura entregar para o público que precisa daquele conteúdo. Então, que sejam 10 bons clientes é melhor do que 1 milhão compartilhando besteira. Entende? Às vezes a gente faz um videozinho ali, faz uma brincadeira, pouquíssimas vezes. Se eu te falar que é um por mês, ainda eu posso estar te mentindo. Não é o público que eu quero. Não é o público que compra de mim. Não é o público que gosta do meu conteúdo. Se eu tiver 50 bons clientes, bons parceiros que estejam com a gente, tá ótimo. Do que 1.000 que não estejam. Então ali a gente tem 26, 27 mil seguidores. São clientes engajados. Não engajados em post, mas engajados na perfumaria. Então é o cara que às vezes chega um conteúdo para ele, pô, o cara fica ali no vídeo, às vezes o vídeo não tem curtida, tem, obviamente tem curtidas, mas assim, esse cara não curtiu o conteúdo, mas no outro dia que eu falo, olha, eu vi teu vídeo tal, que legal, tá chegando nas pessoas certas. E como o nosso foco é criar marca própria, de nicho, a gente tá, cara, é absurdo assim o projeto que a gente está criando. A gente precisa dessa rede engajada. A gente precisa de pessoas que realmente amam a alta perfumaria conosco. Então, meu público, meu foco não é ter 2 milhões de seguidores. Cara, se chegar lá, ótimo. Mas que sejam 2 milhões de pessoas engajadas na alta perfumaria, que é difícil. Entende? Se forem 100 mil seguidores, que sejam 100 mil pessoas engajadas no mundo da alta perfumaria. Porque a gente pega, às vezes, pessoas que, o cara só consome perfume designer. O cara vai falar comentários absurdos, às vezes, nos comentários. Porque perfume, esse cara tá querendo fazer vocês de trouxa, não sei o quê, porque o cara não entende o que é perfumaria de nicho. O cara que entende, ele nem comenta. Ele vê aquilo ali, ele vai lá e compra. Porque é o que ele quer saber. A gente tem aquele grupo privado que eu estava comentando com você, ali com mais ou menos 80 clientes. Clientes fiéis, clientes amigos. Compram em outra loja. Cara, o problema não é meu. Beleza, tem produtos que eu não tenho que outra loja tem. Beleza, mas todos os meses ele está comigo. Ele tá ali, ele conversa com a gente, ele troca experiência, ele engaja, ele tá ali no nosso grupo. E esse cara às vezes fala, Matheus, faz um vídeo sobre tal perfume. A gente solta na rede. Matheus, eles mesmos trazem conteúdo pra gente. Matheus, fala aí 4 perfumes ali num vídeo que eu quero assistir, de 4 perfumes para você utilizar no verão. Tá ali. A gente grava o conteúdo. Por quê? O nosso público ele é engajado. Eu não preciso de 2 mil, eu preciso de 100 que sejam engajados com o meu produto. Então esse é um ponto muito importante. Eu não vendo para massa. Não é o que a gente quer, vender para massa. Então essa é a maior diferença. Tu me trouxe aqui exatamente os diferenciais da perfumaria de nicho. E um desses diferenciais é a própria experiência sensorial. É o próprio cheiro. Mas agora, tu vende pelo e-commerce. Não vende numa loja física. A pessoa ela não entra e pega o decante, passa e experimenta para decidir essa compra. Tu tem os decantes dentro do teu negócio e tu me trouxe aqui que o teu principal diferencial para fazer isso acontecer é o atendimento. Mas especificamente dentro da parte de marketing. Como que tu trabalha o marketing para uma marca que tu tá vendendo uma coisa que a pessoa não sabe, que ela tá comprando pelo cheiro e que ela não sabe que cheiro que ela vai comprar. Como que tu pensa num criativo? Como que tu pensa num vídeo? Como que tu pensa em cada etapa do teu marketing para vender quase que um produto misterioso? Sim. Primeiro, você tem que vender como se você estivesse comprando. Como você compraria um perfume? Entendendo sobre as notas, entendendo sobre a história, qual que é a sensação que o perfume te traz? Retrate isso. Esse é um diferencial imenso de outros lojistas. Não falo mal, como eu falei, somos concorrentes e não inimigos. Mas esse é o maior diferencial. Às vezes o cara só fala, esse perfume aqui é muito bom, você tem que comprar ele. Não me gerou interesse? O que tem que esse perfume é bom? Esse é o diferencial do The Gregs. Por isso da curadoria. Por isso que as pessoas que trabalham conosco passam por um estudo aprofundado sobre perfumaria antes de atender qualquer pessoa. Eu não vou deixar uma pessoa crua que nunca falou de perfume, nunca soube nem o que é perfume, de falar com um cliente meu. Eu estou denegrindo a imagem da minha empresa. Essa pessoa ela tem que passar, ela passa às vezes um mês direto antes de entrar em contato com o cliente, todos os dias aprendendo, lendo. A gente tem mini livretos, né, uns encadernados para a pessoa ler, entender, buscar na internet. Além de que hoje o site da The Gregs é muito além de um site. É um sistema de busca
Então, se você entrar no site da The Gregs, coloca aí thegregsexclusive.com e você digita o nome assim, por exemplo, casamento, uma seleção de perfumes que são ótimos para você utilizar no casamento, que fomos nós que criamos, nós que estudamos e vimos, não, esses perfumes aqui combinam, perfumes para usar à noite, perfumes com notas apimentadas, amadeirado e fresco, um site de busca onde te apresenta tudo isso, onde te apresenta feedbacks reais de clientes dizendo o que esse perfume trouxe e o porquê que esse perfume é ótimo para tal ocasião. Então tudo isso a gente tem dentro do site da The Gregs, que é muito legal. Hoje o nosso cliente ele não precisa sair do nosso site para ir, por exemplo, para um Fragrantica. Fragrantica é um site mundial onde você pesquisa diversos perfumes. Ele não precisa, ele pode pesquisar no site da The Gregs. Se ele pesquisar perfume de hortelã, vai aparecer lá diversos perfumes que contêm hortelã nas suas notas. E a gente repassa tudo isso para os nossos vídeos. Então a gente não faz um vídeo de um perfume que a gente nunca sentiu. A gente pega o perfume, a gente sente, a gente lê nota, a gente estuda e transmite isso para o nosso cliente. Por exemplo, Léo, tô aqui falando com você sobre o perfume chamado Naxos. Naxos é um perfume absurdo, cara. Tu não tem noção do que é um perfume que mistura madeira, mel, tem algumas notas frescas que te conseguem transmitir a sensação de leveza, mas ao mesmo tempo traz aquela seriedade de um perfume amadeirado. E sabe o que é o mais legal? Quando a gente mistura esse perfume amadeirado com as notas de mel, traz uma leve doçura, fica simplesmente perfeito para você usar em diversas ocasiões. Agora você imagina você, consumidor, escutando esse tipo de relatório, que eu não estou tirando da minha cabeça isso aqui. Eu estudei para saber essas informações. Eu estudei a junção que faz um perfume ter um âmbar. O que é o âmbar? O que é um musk? O que traz isso dentro do perfume? Qual que é a diferença? Essa propriedade que a The Gregs traz. De falar o que é realmente as notas e te explicar. Léo, tal perfume com lavanda. Pô, normalmente quando a pessoa fala de lavanda, ela já automaticamente, há um vídeo aqui, né? Automaticamente quando a pessoa pensa em lavanda, ela pensa em produto de limpeza. Por que a lavanda fica tão boa no perfume? Entende? Esse tipo de ocasião já não gerou uma imaginação na tua cabeça? Por que a lavanda é tão boa no perfume? O que faz a lavanda não ter cheiro de produto de limpeza? É a mistura com a madeira, é a mistura com a pimenta, a mistura com as notas cítricas que deixam a lavanda tão gostosa e tiram talvez um pouquinho daquele amadeirado extremo que o perfume teria. A lavanda está ali. Por que perfumes doces, perfumes é, é, com notas como, por exemplo, mel, utilizam a madeira, utilizam a nota de baunilha? Porque a baunilha e a madeira são componentes essenciais na fixação do perfume. São notas mais fortes que ajudam na fixação. Eu trago isso para o meu cliente, eu ensino o meu cliente, eu educo o meu cliente. E ele está procurando isso, ele está procurando entender mais sobre esse mercado. Não só eu, como, por exemplo, nossos gravadores de conteúdo, a Pamela. Pamela é uma menina que está com a gente há 2 meses. Ela aprendeu tudo de perfume com a gente. E ela entende muito de perfume. Tá? O Anthony, que é um outro rapaz que está com a gente há uns 6, 7 meses, começou na produção. O menino começou a desenvolver um amor tão grande pela perfumaria, ele fala com tanta autoridade, ele entende. Tu espirra um perfume, o moleque fala, ó, tem nota disso, 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 disso. De uma forma que às vezes nem eu consigo imaginar. Mas o menino ele conseguiu amar tanta perfumaria, ele gosta mesmo de perfume. Isso que é legal. A gente não faz isso só por dinheiro. Nem eu, nem Pamela, nem Anthony, ninguém que está ali. A Mayla, pessoas da nossa equipe, minha esposa, por exemplo, a Mayla, ela faz por amor. E é isso que faz a diferença da The Greg ser o que ela é. A gente não está ali só para te vender, a gente está ali para te ensinar. Por isso que o site da The Greg é um site de busca. Por isso que nossos vídeos são consultivos sem eu ter que falar com você. Eu consigo me comunicar desde o cara que entende tudo de perfume e o cara que não entende nada, num único vídeo. Tanto eu quanto a minha equipe. Isso é muito importante, Léo. Isso é muito importante. Se a gente fosse definir o crescimento de vocês e o resultado de vocês em 3 pontos, seria exclusividade, curadoria e atendimento? Com certeza. Esses 3 pontos para ti 100%. foi o que trouxe a The Greg 100%. onde ela chegou. 100%. E a partir de que momento que foi a virada de chave principal? Quando que começou realmente a virar o jogo e a The Gregs realmente começou a crescer, tu começou a olhar e falar, está dando certo? Esse ano, em maio, nossos vídeos começaram a repercutir. Começou a chegar na mão de quem realmente importa. Como eu estava falando antes para vocês, nosso público é um público difícil, é um público caro, é um público disputado no mercado. Quantas empresas não tentam vender para esse tipo de público, não só da perfumaria, mas diversos mercados. Então é um cliente caro de chegar. E aí os nossos vídeos começaram organicamente a chegar na mão certa das pessoas certas e a gente começou a ver a empresa alavancar. E foi, cara, em 1 mês a gente praticamente quadruplicou nosso faturamento. Isso sem mentoria, sem nada, a gente conseguiu crescer de uma forma absurda,
porque as pessoas começaram a entender o que é a Degregs. Esse foi um ponto primordial. E é ali que eu entendi, cara, realmente a gente vai fazer história desse mercado. E isso foi em março desse ano, se não me engano, janeiro, fevereiro, março. Março, mais ou menos. Não, março, abril, maio. Foi em maio que a gente começou a mentoria em junho. Então foi em maio. E aí, cara, eu falei, não, é isso aqui, deu certo. O que a gente trabalhou durante dias, noites, viradas, estudando, aprendendo, deu certo, chegou no público certo. Foi um boom de vendas absurdo, mas foi um mês que a gente não teve lucro porque não tinha precificação correta. Foi toda aquela loucura do meu Deus do céu, o que está acontecendo? 4 vezes o tamanho. A gente tinha um escritório pequeno, relativamente pequeno, não é pequeno, mas para aquilo ali era pequeno. E aí precisava contratar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas para ajudar, para crescer, para fazer, para embalar, para manter a qualidade. Então foi um desespero muito grande. E nesse ponto eu falei, cara, eu preciso de uma mentoria. Eu preciso de alguém do e-commerce, porque do meio da tecnologia, de vendas, eu sempre fui muito bom em vendas, sempre trabalhei com vendas, vendas é o meu mundo, mas eu falei, cara, de e-commerce eu tô travado. Que a venda online É totalmente diferente. É completamente diferente. Você vender B2B, B2C, que é para empresa ou para cliente, é totalmente diferente. Você vender para um público, para um cara que não te conhece, não está vendo o teu produto, não está tocando no teu produto, não está vendo a tua loja física, você vira um fantasma. A pessoa tem que te ver, ela tem que te conhecer, e eu não sabia exatamente o que fazer. Eu comecei a ficar perdido. E foi aí que eu me enjoei de ver a cara do Léo. Comecei a pesquisar sobre mentoria no Google, e depois eu achei uns perfis, fui pro Instagram. Aí começou a aparecer todo dia a cara do Léo. Léo, mostrava pra minha esposa, falei, cara, que cara chato, ele não para de falar, velho. O cara não parava de falar todo dia ele aparecia, cara. Eu falei, meu Deus, que cara chato, todo dia um vídeo diferente, uma pose, um negócio. Mas deixa eu escutar esse doido. Deixa eu escutar que esse cara aqui, ele tá me provocando. E valeu a pena escutar? Ah, com certeza. Marquei a reunião, conversei com o Gabriel. Aí aquele dia eu fiquei escutando, porque, cara, o que existe de gente picareta nesse mercado é muita gente. Assim, eu vou te dizer que 90% é picareta. 99% é picareta nesse mercado de... Principalmente, eu vou te ensinar a fazer o que eu nunca fiz. Isso Sim. acontece muito. Né? Na teoria é uma coisa, na prática é outra. E aí eu conversando com o Gabriel, falei, pô, cara... Eu comecei a fazer algumas perguntas bem pesadas. Falei, se esse cara me responder, eu marco mais uma. Aí ele começou, Gabriel mesmo, que é o teu close, ele começou a responder. Eu falei, não, esse rapaz entende, mas deixa eu conversar com o Léo. Marcamos uma reunião com o Léo e eu falei pra minha esposa. Minha esposa tem mais de 12 anos na área financeira, ela entende tudo. Do mundo financeiro, assim, eu vou te dizer que, né, de empresa, cara, ela é, como eu falei, aquela abreviação do cu da cobra. E aí eu falei, cara, troca uma ideia com o Léo, faz umas perguntas pertinentes para ele de quem realmente está no mercado. Se ele for bom, a gente fecha. Entrou, ele matou todas as perguntas da Mayla, ela falou, não, pode fechar. São perguntas que o cara que não passa não entende. Perguntas sobre imposto, perguntas sobre contabilidade, sobre coisas que se o cara não está no mercado, ele não entende nada disso. E aí o Léo conseguiu matar todas essas dúvidas. No primeiro mês, a gente duplicou o faturamento. E assim foi se criando, tanto que... E foi duplicando todo mês. Não, duplicando, triplicando todos os meses. Em 7 meses a gente aumentou a nossa receita, aumentou de receita mais de 3 milhões de reais. Em 7 meses. Agregou na nossa empresa mais de 3 milhões de reais de receita. Em 7 meses? Em 7 meses. Mais de 3 milhões de receita a mais do que a gente já fazia ali. Absurdo, cara. O aumento foi absurdo e eu creio que ano que vem, cara, a gente tem aí uma prospecção de... Olha, eu vou te dizer, pelo menos uns 10 milhões a mais de receita ao ano. Esse ano foi literalmente a semeadura e a Foi. gente começou a ver... Não, e assim, né? O nosso trabalho em 7 brotinhos. meses, Léo. A gente está no trabalho há 7 meses e a gente já teve esse aumento de mais de 3 milhões, cara. Isso é uma coisa que pouquíssimas empresas conseguem ter no mercado. Em tão pouco tempo. Né? Com o investimento que a gente tem, com toda a estrutura que a gente tem, cara, é um passo muito alto que a gente deu. Foi um crescimento altíssimo, mas a gente conseguiu comportar e tudo isso. E vou te dizer que assim, a mentoria foi extremamente importante. Porque a gente às vezes acha que entende muito. Né? Tem muita gente que tem esse orgulho, que acha que sabe tudo. Cara, tem coisa na vida que tu nem imagina que pode acontecer. Né? Ainda mais quando é um mercado novo. O e-commerce ainda é um mercado novo, cara. Todo dia ele está se renovando, todo dia ele está passando por transformação. E você estar perto de pessoas que estudam o mercado, que entendem do mercado, que fazem milhões no mercado, como o Léo, que hoje já passou dos 20 milhões de uma empresa. O cara que tem mais de 20 milhões de faturamento por ano. Né? Então, assim, é um cara que entende do que está fazendo. E aí hoje no e-commerce, entendendo tudo isso, eu falo, cara, busque uma mentoria, busque alguém que te ajude de verdade. Isso é 100% importante dentro do teu negócio, cara. Tu ter alguém que está ali
fala, pô, Matheus, para de fazer merda, desculpa a palavra, mas para de fazer cagada em tal ponto, começa a olhar para isso aqui. Matheus, tu tá esquecendo de ver isso aqui. Ou, cara, é puxar no pé, e também não adianta só puxar o pé, cara. Eu tava conversando com o Léo esses tempos, de galera que entra na mentoria, assim, eu não sei se poderia falar sobre isso, mas o cara espera que vai ter um resultado milionário da noite pro dia, mas não faz nada. Eu acho que esse foi um dos principais pontos. São 2 momentos que realmente mudaram muito o teu jogo. Primeiro, a maioria das pessoas que chegam aqui dentro da mentoria são pessoas que estão no momento de queda. Porque no momento de queda é quando a pessoa Busca naturalmente ajuda, vai né? buscar uma ajuda. E tu não. Tu estava no momento onde tu acabou de passar por uma grande subida e aí tu veio procurar justamente. Ninguém cresce sozinho, né, Léo? E o outro ponto é que tu entrou e tu começou a aplicar absolutamente tudo. Então, tudo que eu te falava, faz isso da forma A, B e C, tu ia lá e tu repetia exatamente o A, B e C, e tu repetia isso todos os dias A e o diferença, resultado começou a a acontecer. diferença de quem faz acontecer é que não fica só lendo, não fica só escutando. Essa é um diferencial que eu vejo de muita gente que conquistou coisas que pessoas nem imaginam ter na vida. É que essa pessoa ela não consegue terminar de ler um livro, por exemplo. Ela começa a ler um livro, ela já começa a aplicar. Aí ela esquece que estava lendo o livro, ela volta no livro e volta a aplicar. Isso parece ser ruim. A escola te ensina que isso é ruim. Mas isso não é ruim, cara. Quando você aprende uma coisa e já aplica, teu negócio anda em todos os Semana, pontos da tua vida. semana passada, a minha mulher ela me deu um outro livro que eu tava querendo há um bom tempo. E aí eu já peguei aquele pra ler. Ela falou, cara, mas tu nem terminou o outro que tu tinha pegado. Mas eu já Eu absorvi o falei, que eu precisava, né? exato, porque era o livro Receita Previsível do Aaron Ross. Uhum. E eu tava precisando entender um único conceito lá relacionado a BDR, enfim. O Eu estalo. entendi. Tava ali na página 70, Foi. eu entendi. Era o que eu precisava agora. E agora eu preciso ir pro próximo conteúdo que tá Exatamente. justamente me matando aqui. Eu Exatamente. também sou um cara zero me prendendo. Cara, eu preciso terminar esse livro inteiro. Não, muito pelo contrário. Eu preciso aprender. Claro que tu também tocou num outro ponto importante. De que tem muita coisa que a gente não sabe e geralmente a gente não sabe aquilo que a gente não sabe. Uhum. Então é nesses momentos que a gente pode descobrir. Mas agora, cara, quando eu vou atrás de um conteúdo, seja de um livro, seja de um podcast, seja de um YouTube, eu vou Absorve atrás aquilo que para tu poder, precisa e é exato, isso aí. para poder matar Esse aquilo que foi tá um me ponto muito doendo. engraçado da minha vida. Cara, eu passei por 7 escolas diferentes. Eu sempre fui um aluno totalmente contra não a escola, mas o jeito de passar aquilo pro aluno. Meu, eu bati o pé e falei, não, tá errado, velho. O aluno hoje em dia ele não precisa mais disso, ele precisa disso. Eu sempre fui dessa assim, ó. Cara, eu passei em internato adventista, escola particular como bolsista, escola pública, eu conheço a minha cidade inteira. O pessoal da minha idade eu conheço a cidade inteira, porque eu estudei com todo mundo. E hoje eu vejo que assim, aquele cara que era o melhor da turma, o que entendia tudo, é meu funcionário. É o cara que eu preciso contratar. Não falando dessa forma, tipo, ah, não, o cara que estuda vai ser. Não, mas assim, ó, é essa pressão que te colocam desde a infância, você também, cara. Você é um cara novo, você deve ter passado pela mesma situação, tá sempre se sentindo deslocado. É aquele sentimento que as pessoas até assimilam ao superdotado, que é sempre estar se sentindo deslocado, onde tá querendo ver outra coisa e tá. Essa é a diferença de quem cresce na vida, cara. É se sentir instável na instabilidade, se sentir estável na instabilidade, e tá nessa loucura constante, começa a ler um livro, pega aquilo que precisa, já vai para outro e conversa com uma pessoa e faz um network, e troca uma ideia, dá um estalo, faz. E agora eu Essa vou é te a fazer uma diferença. pergunta que enquanto eu vou fazer, eu vou até olhar para o pessoal da produção para ver a reação deles. Quantos anos tu tem? 20 anos. 20 anos de 20 idade. anos. 20 anos, 2 anos 20 de aninhos, cara. Degregs, crescimento extremamente Exponencial. grande e acelerado durante esse período. Depois da mentoria, de fato, tu teve um crescimento muito maior. Com certeza. Logo eu quero entender até os teus próximos passos, mas primeiro eu quero que tu diga, aproveitar que tu tá aqui, teve esse crescimento grande depois da mentoria, entrou e aplicou, o que que tu falaria para a pessoa que hoje está pensando em entrar aqui dentro da nossa mentoria? Bom, depois de tudo isso que eu falei até agora, eu consigo finalizar esse assunto de uma forma muito breve, tá? A equipe do Léo é muito capacitada. Eu comento com algumas pessoas que vêm até em contato comigo, falo, Matheus, eu tô querendo entrar na mentoria, eu falo, cara, eu virei um profeta da mentoria do Léo, porque ali eu entendi que realmente, cara, ele é uma pessoa esforçada a trazer aquilo que você precisa. E a equipe dele em si, o Gabriel, ele, a esposa, a equipe inteira, toda a equipe do Léo está disposta a te ajudar. É, claro, isso depende muito de você, mas é uma equipe capacitada,
eles entendem o que estão fazendo, eles sabem o que estão falando, não é vi no livro, estou copiando e colando aqui, foi passado na prática. Exemplos de falta de dinheiro, exemplos de dificuldade, exemplos de contratação, precificação, eles entendem muito bem no mercado do e-commerce. Isso é um ponto que com certeza faz falta no seu negócio, que senão você estaria decolando. Então, uma pessoa, uma equipe que possa te instruir 100% dentro do mercado, uma equipe que consiga te mostrar o caminho e fala assim, siga esse caminho que vai dar certo, te apresenta o que você não conhece, aquilo que a gente falou, o que a gente não conhece, a gente realmente não conhece. Eles abrem o seu olho para isso e falam assim, Matheus, foi comigo. Você tem dois caminhos para seguir. Ou você escuta isso aqui, bota em prática e faz, ou você vai continuar na mesma. E aí eu ganhei o meu dinheiro da mentoria, e é isso. O que eu ganhei fazendo essa mentoria foi muito. No primeiro mês, isso aqui é o que mata todo mundo. No primeiro mês, isso o Léo tá de prova. Isso em prints de conta bancária. No primeiro mês, a gente teve um lucro suficiente para pagar pelo menos 2 mentorias. No primeiro mês de empresa. E um mês antes tu tava no prejuízo. Um mês antes do tava prejuízo. tendo. Não estava tendo lucro, estava tendo prejuízo, como eu já falei diversas vezes. Um mês depois, eu falei pro Léo, caraca, bicho, tenho dinheiro para pagar 2 mentorias tuas. Eu não vou pagar porque eu vou te deixar agora na seca, que tu já me ensinou, né? Mas assim, Pois cara, uma coisa que eu tenho para te dizer, se você tá nesse momento se coçando, pare de se coçar e entra na mentoria. Tá? Você tá com aquela vontade de fazer, você quer entender, e eu boto a minha mão no fogo pelo Léo. Tá? Eu deixo meu Instagram aqui embaixo, Mate Parfums com 2T. Se você entrar na mentoria e aplicar tudo que o Léo e a equipe dele te mostrar, e tu não fizer 1% a mais, 10% a mais do que tu faz hoje, pode me chamar, me expor na internet e falar, esse cara é um mentiroso. Eu boto minha mão no fogo pela equipe do Léo, com certeza. Pô, cara, que é isso. 100%. Boa. Inclusive, eu tava lá em Dubai, semana retrasada, graças a alguns momentos que eu tive de conversa com o Léo, ele falou, vai para esse negócio desse evento. Eu tava lá, eu até falei pro Léo, cara, acho que se não fosse ter entrado na equipe, não é nem questão financeira, mas é coragem de fazer, sabe? É coragem de ir para outro país, para um país extremamente diferente, para falar sobre perfume, para estar no maior evento de perfumaria do mundo. Estive lá e falei pro Léo, cara, mandei uma mensagem para ele, falei, cara, o que a gente está fazendo aqui, eu tenho muito a te agradecer. Então, por isso que eu falo que eu boto minha mão no fogo pela mentoria. E tá aí, Mate Parfums. Se vocês não fizerem pelo menos mais do que vocês fazem hoje, ou tirar o investimento que vocês fizeram dentro da mentoria, me chama, pode comentar em todas as minhas postagens na minha empresa, que eu sei que isso não vai acontecer. Então, por isso que eu tô falando. Mas tá aí, Mate Parfums. Eu acho que para todo mundo que tá assistindo aqui, o objetivo deles precisa em algum momento ter um cliente ao ponto de conseguir colocar a mão no fogo. Eu coloco, cara. Só Eu coloco a mão no isso fogo pelo realmente Léo. entregando resultado, e eu não tenho dúvidas que a The Gregs também tem clientes exatamente dessa forma. Com Legal, certeza. cara. E tem muita coisa boa pra gente viver ainda, que inclusive é a pergunta final que eu quero te fazer. Próximos passos. O Bom, que 2026 pode esperar da The Gregs que tu pode abrir? bom, eu vou falar meio que por cima assim, porque tem coisas boas vindas. A gente vai criar um dos maiores eventos da alta perfumaria do Brasil. Isso já pode esperar, tá? Não estou dando promessa de dia nem mês, mas isso vai acontecer ano que vem. A gente já está em movimentação. E além disso, estamos começando a movimentar peças-chave para a marca própria. Nosso propósito é ano de 2026. Pode não acontecer, não estou botando e falando que vai acontecer, mas é um propósito que está mais perto do que a gente esperava, né? É um custo altíssimo, né? Todos os nossos produtos vão vir da Europa, vão vir de países estrangeiros, que o custo é altíssimo para trazer isso para o Brasil. Perfumistas renomados, que a gente já está em contato. Não vou citar nomes, quando aparecer, vocês que amam perfumaria vão entender do que eu estou falando. Então, tem muita coisa boa para a gente mexer nesse mercado e lições para aprender ainda e muita coisa para passar, muita coisa para aprender e ensinar também sobre esse mundo maravilhoso que é a alta perfumaria no Brasil. Boa. E o teu recado, se tu tivesse uma mensagem que fosse passada para todos os donos de e-commerce hoje do mundo, que mensagem seria essa? Primeiro, uma palavra aqui, uma frase que eu disse antes. Aprenda a ser estável na instabilidade. Se você aprender a ser estável na instabilidade, você vira o jogo. Você começa... Cara, chega a me arrepiar aqui. Quando você começa a entender que o mercado dos negócios não é estável, você faz mais dinheiro, você cresce mais ainda. Porque você consegue entender os pontos de melhoria, os pontos de crescimento e os pontos aonde você não deve se desesperar. Outra coisa, não confie em todas as pessoas que você conhece. Esse é um ponto fortíssimo. Como eu falei, nesse mercado não só de mentorias,
Existem pessoas muito maldosas. Existem pessoas que choram quando você está ganhando e riem quando você está perdendo, mas na sua frente ela te ama. Então não confie em todas as pessoas. Seja uma pessoa seletiva. Seja seletivo. Evite ciclos de amizades que não te pertencem mais. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, nesse assunto. Você tem muitos amigos ainda da época que você era um quebrado? Vamos falar dessa forma. Poucos. Poucas pessoas perduram na sua vida e nem deve. Não se prenda à família, não se prenda a amigos de infância. Se for bom para ti, leva. Se não for, filho, vai encontrar pessoas melhores lá na frente. Então leve isso como ensinamento de um rapaz de 20 anos de idade que já passou coisas que vocês nem imaginam, como eu acredito que vocês também já tenham passado por coisas inimagináveis. Não confie em todos e aprenda a ser estável na instabilidade. Boa. E por fim, uma dica de perfume para um dono de e-commerce e para uma dona de e-commerce. Para um dono de e-commerce, você, que é aquele homem que gosta de transmitir, né, o que a gente mais gosta, autoridade, autoconfiança e trazer isso à realidade, trazer isso à tona, eu indico para você o meu perfume predileto de vida, Naxos, Naxos, da Zerjoff, aquela marca que eu tenho tatuada. Perfume maravilhoso, com notas de mel, notas de tabaco, amadeirado, é uma delícia de perfume, ou o próprio Racivar, que é o perfume do nosso amigo Léo aqui, que ó, uma delícia de perfume. E para as mulheres, uma mulher que quer chegar, quer marcar presença onde for, Elé Anniversary da Zerjoff ou Delina Exclusive, também é um perfume mais doce, floral, delicioso, transmite sensualidade, autoridade e empoderamento feminino, que eu sei que vocês mulheres buscam isso todos os dias. Então, algumas dicas aí rápidas de perfumes matadores para todos vocês. Inclusive, vou fazer um produto agora no nosso site. Você que é dono de e-commerce ou dona de e-commerce, vou fazer um produto exatamente para você. Perfumes para empresários. Entra no nosso site, tem seleção aí de 3 perfumes para vocês entrarem no mundo da perfumaria com um kit feminino e masculino com 3 fragrâncias maravilhosas. E tem cupom para quem está assistindo? Tem cupom de 10% de desconto. Eu ganhei 10 no site da The Gregs, 10% de desconto e mais 5 no Pix. Então aproveita. Boa. E todo mundo sabe que se precisar contar com atendimento, tem atendimento quase que 24 horas. Exatamente. Se tiver dúvidas sobre... Inclusive tem mentorados. Tem mentorados que estão na mentoria até o... compra contigo, que né? compram com a gente, cara. A gente tava num grupo ali de mentorados da alta performance, e o cara falou assim, mentira que você tá aqui no grupo, eu sou teu cliente, isso é tão prazeroso, cara. Às vezes eu encontro pessoas na rua, na minha própria cidade, onde eu não vendo pra minha cidade, né? A gente vende pra São Paulo, às vezes eu encontro os caras, inclusive até em Dubai, encontrei um seguidor nosso, então assim, isso é absurdo, cara. Isso que a gente tá fazendo no mercado é absurdo e é muito prazeroso, e você pode sentir isso também. Entra na mentoria que vai possibilitar momentos como esse na sua vida. Boa, Matheus. Boa, legal. Para quem quer te encontrar e para Mate encontrar The Gregs, Parfums, com 2T, M-A-T-T-H, Parfums, Gregs Parfums, no Instagram, ou o site The Gregs Exclusive, com E no final.com. Aguardo você. perfeito. Matheus, Léo. muito obrigado. Para você que está nos assistindo até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, ou independente da plataforma de streaming que você esteja assistindo nesse momento. Nos siga também no nosso Instagram, e-commerce_podcast. E me siga também pelo Leonardo_Ames no Instagram para poder acompanhar conteúdos valiosos como esses daqui com o Matheus no dia de hoje. Lembrando mais uma vez que esse podcast é um oferecimento de mentoria Ames e Postals e patrocínio de frete barato, Panorama Sistemas, W3 Pagamentos e W3 Tráfego Pago. Forte abraço para você e te espero no próximo episódio, no próximo domingo. Tchau, tchau. E agora é a hora da mudança.